A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente nesta tarde de quinta-feira, hoje dia 2 de março de 2023. Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui nesta tarde conosco, mais uma vez para meditarmos algo na palavra do Senhor e também fazendo a oração da fé. Eu acredito que Deus marcou esta tarde, esta noite, esse momento que você vai estar nos assistindo para abençoar a sua vida. Por isso temos orado, temos clamado a Deus que possamos ser um canal de bênção na vida dos irmãos. Eu tenho orado, eu tenho pedido, tenho buscado a face do Senhor para sermos um canal de bênção na vida de vocês. E vocês têm toda a liberdade. Aqui estamos em casa, somos uma família em Cristo Jesus. Você que quer tirar alguma dúvida, quer contar um testemunho, quer uma palavra pastoral, quer conversar conosco em particular, qualquer assunto. Está o WhatsApp aí na tela, você pode usar esse WhatsApp, que nós vamos estar te respondendo. Talvez nós não conseguimos responder na hora, mas pode ficar tranquilo. Vamos estar te respondendo com muita alegria, com prazer, com sigilo, com responsabilidade. E se for algum conselho, se for alguma dúvida, nós estaremos esclarecendo dentro da palavra de Deus. Então pode ficar à vontade, porque nós temos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé. A minha fé está na palavra. Eu tenho certeza que esta palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quem anda nela, quem é guiado pela palavra, irmãos, ela não tropeça. E a palavra está aí para nós o quê? Obedecermos. Tem muitas pessoas que, infelizmente, não querem se submeter à palavra, se submeter aos ensinos da palavra de Deus. É um perigo, irmãos. É um grande perigo quando nós não damos ouvido para a palavra de Deus e queremos fazer do nosso jeito. O outro faz assim, eu também vou fazer. Lá faz assim, também eu vou fazer. Lá na igreja tal eles fazem assim, eu também vou fazer. Irmãos, cuidado, examine as escrituras, examinais as escrituras, porque nela contém palavra de vida eterna. Errais por não conhecer o poder de Deus e nem as Escrituras. Erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos, quando temos dúvida, quando queremos tomar uma direção, precisamos tomar a direção, tirar as nossas dúvidas dentro da palavra do Senhor. Porque é nela que somos guiados. É nela que estamos enxertados, na palavra que é Cristo. É Ele que é o nosso dono, é o nosso Senhor. E quando somos guiados pela palavra de Deus, temos certeza que vamos ser abençoados, tanto aqui como no porvir. Tanto aqui na terra como na eternidade. Porque a palavra de Deus tem promessa para nós. Para aquele que é fiel, para aquele que segue a Jesus Cristo, aquele que renuncia a si mesmo e obedece à palavra, tem promessa para nós. Jesus tem promessa para mim e para você. Então, mais do que uma cura, mais do que um milagre, mais do que as bênçãos desta terra, a Bíblia tem para nós que é a vida eterna. Então, por isso que o nosso foco, devemos sim lutar, correr atrás aqui, correr atrás ali, fazer aqui, fazer ali, mas o nosso foco deve ser o céu, porque somos extraterrestres, como eu já disse aqui. Nós não somos desta terra, estamos aqui de passagem, mas a nossa morada, a nossa casa eterna está nos céus, e Jesus foi preparar lugar para nós. Está lá em João capítulo 14. Então a nossa esperança deve estar no céu, amém? Aqui passamos por aflições, dificuldades, dia mal, a enfermidade, tantos problemas de todos os lados que nos aflige. Mas o Senhor nos livra de todos. O Senhor nos ajuda em todo o tempo. Ele não nos abandona. Mas o nosso descanso vai ser lá nos céus. Lá não vai entrar enfermidade, lá não vai ter problema
não vai ter problema como nós estamos tendo em muitos lugares com a natureza, né? Por causa, né, do aquecimento, do desmatamento, tantas coisas estão acontecendo. É chuva demais, é seca demais. Quando vem chuva, vem tudo ali, chuva de um mês cai em uma hora e ocorre tanto transtorno, muitas vidas, né, é ceifada e tantas coisas, né? Lá não vai ter isso. Não vai ter doença, não vai ter essas doenças que têm atingido muitas pessoas, não vai ter preocupação, crise de ansiedade. Lá não vai ter esse tipo de problema que nós temos aqui. Lá, verdadeiramente, nós vamos habitar em um lugar onde habita justiça. E vamos estar para sempre com o nosso Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, lute pela sua salvação, ore pelos seus familiares, não deixe de orar pelos seus filhos, netos, vizinhos, familiares, parentes, né, para quem você quer bem, ore pela salvação deles, que Jesus possa abrir os olhos, né, porque só o Espírito Santo de Deus que tem o poder de abrir os olhos espirituais daqueles que estão perdidos. Outrora eu estava perdido, mas um dia Jesus tirou a escama dos meus olhos e eu pude enxergar nele a minha salvação. Por isso estamos aqui de pé, falando, divulgando, anunciando que só Jesus pode salvar o homem pecador. E ele tem poder para libertar, transformar, mudar de vida. É Jesus que pode fazer isso. E quando nós somos abençoados com a salvação, né, vem um pacote também, porque Jesus levou sobre si, lá na cruz, as nossas enfermidades. As maldições que estavam sobre nós, ele levou, tirou de sobre nós. Hoje somos abençoados. Lógico que nós não estamos aqui isentos de enfermidade. Não estamos. Mas se Jesus quiser curar, ele cura. Ele tem poder para isso. Ele mostrou isso em seu ministério e ele tem mostrado durante o tempo da igreja, enquanto estivermos aqui, nós temos a unção do Espírito Santo para repreender as enfermidades, repreender os demônios, curar os enfermos e anunciar o ano aceitável do Senhor, anunciar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Amém? A palavra do Senhor diz aqui, olha só, a eficácia da oração, para que nós possamos ter uma oração eficaz, que possa ter resposta. Está em João, primeira epístola de João, lá no finzinho da Bíblia, no capítulo 5, no versículo 14, diz assim: é esta a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve. Em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Que coisa maravilhosa, né? Se esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É interessante nós observarmos aqui, João está falando sobre a eficácia da oração. Então, para a nossa oração seja eficaz, as nossas orações precisam estar no segundo a vontade de Deus, segundo os planos, os propósitos de Deus. Aí sim a nossa oração é eficaz. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Olha só que coisa maravilhosa, né? Nós precisamos pedir orientação para Deus, para nós estarmos orando segundo a vontade de Deus. E muitas das vezes, irmãos, orar segundo a vontade de Deus, muitas das vezes nos contraria, vai contra nós. Por isso que precisamos ser direcionados pelo Espírito, para que as nossas orações sejam eficazes, para que as nossas orações sejam segundo a vontade de Deus. Eu creio que a vontade de Deus é a melhor para nós. A vontade de Deus é de nos curar. A vontade de Deus é que nós sejamos alegres. A vontade de Deus é que nós não sejamos depressivos, que nós não venhamos a ter crises de ansiedade. É para que nós vivermos uma vida quieta e sossegada. Mas primeiro nós precisamos orar
segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Como vamos saber isso, pastor? Quando nós conhecemos a Bíblia Sagrada, que a vontade de Deus para o ser humano está aqui na Bíblia. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós vamos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Olha só como é que é interessante, como uma coisa liga a outra. Não tem como eu orar segundo a vontade de Deus se eu não conhecer a Bíblia. Porque a vontade de Deus para o ser humano está na Bíblia. Por isso que muitas das vezes oramos errado. Por isso que muitas das vezes não temos respostas. Porque as nossas orações não são segundo a vontade de Deus. Porque aqui, João, o apóstolo, ele diz, e esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos, e se sabemos que ele nos ouve em tudo, o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Que coisa maravilhosa, né? Por isso é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, nós orarmos, pedirmos a Deus segundo a vontade dele. Orarmos segundo a vontade de Deus para a nossa vida, que está aqui na Bíblia Sagrada. Alguns exemplos. A vontade de Deus é que sejamos o quê? Salvos. A vontade de Deus é que sejamos justos. A vontade de Deus é que sejamos testemunhas dele. Né? Como é difícil, irmãos, a gente muitas das vezes falar do amor de Cristo para o vizinho, para o parente, para as pessoas que estão ao redor. Mas é dever meu e seu, de nós todos, anunciarmos as virtudes do Senhor. Muitas das vezes perdemos oportunidade de falar de Jesus para alguém. Talvez a pessoa chegue do nosso lado com alguns problemas, vários problemas, nós indicamos médicos, psicólogos, receitamos até remédio. Mas muitas das vezes não falamos que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus muda a história do homem e da mulher. É a oportunidade que Deus está nos dando. Então nós precisamos saber a vontade de Deus para o ser humano, para nós orarmos da maneira correta. A vontade de Deus, por exemplo, é de salvar a humanidade. E muitas das vezes não aceitamos. Muitas das vezes fazemos divisão. Ah, esse sim, aquele não. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia nos ensina a nós orarmos pelos que estão no poder. Pelo presidente, pelos governadores, pelos que estão em eminência, pelos que estão no poder. E muitas das vezes rejeitamos orar porque não é o candidato que nós quer que está lá. Está errado. Precisamos orar para termos uma vida quieta e sossegada. Precisamos interceder, irmãos, pela salvação das almas, porque a vontade de Deus é a salvação. Precisamos interceder pela paz. E muitas das vezes não oramos. Paz pelo mundo inteiro, pelo Brasil, pelo mundo. E muitas das vezes conseguimos interceder só por os nossos familiares. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é essa. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Precisamos estar no centro da vontade do Senhor. É como eu já disse aqui atrás. Será que todas as vezes que nós oramos, nós temos a coragem de dizer, Senhor, eu orei, mas seja feito conforme a sua vontade. Muitas das vezes não aceitamos as coisas que acontecem na nossa vida ao redor. Tem pessoas que abandonam Deus, que abandonam a igreja, abandonam o Senhor porque um parente dela morreu, um filho, um pai, um neto, a esposa, ela acha que Deus não quis salvar aquela pessoa, não quis intervir e dar vida para aquela pessoa. Mas quando nós entendemos a palavra de Deus, irmãos, nós vemos que a nossa vida não termina aqui.
temos uma vida eterna. Ainda mais se a pessoa é um cristão, uma pessoa que serve a Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a vontade de Deus, nós sabemos que esta pessoa que partiu está melhor do que nós. Então, para que nós vai ficar bravo ou querer questionar Deus? E Ele tem o poder da vida e da morte. Quando nós conhecemos a Deus e sabemos a vontade dEle, nós sabemos que não cabe a nós questionar as coisas que fogem do nosso controle. Nós somos uns seres dotados de certa inteligência que Deus nos deu. Somos seres racionais. Mas o nosso Deus, o nosso Criador, Ele está muito mais acima de nós. Somos criatura e Ele Criador. Como criatura, como vamos questionar o Criador? Somos limitados e Deus ilimitado. Então, irmãos, quando nós conhecemos a vontade de Deus, que aqui está falando isso, quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós compreendemos perfeitamente que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Já falamos aqui sobre a vida de Jó. Você viu tudo que aconteceu na vida de Jó? No final, ele entendeu que através daquele grande sofrimento, ele passou a conhecer a Deus melhor. E assim somos nós, irmãos. Todos os sofrimentos, todas as situações que nós vivemos, de adversidade na nossa vida, é para nós conhecermos Deus melhor. É para nós nos aproximarmos de Deus. É para nós termos o que? Experiências com Deus. Deus permite muitas coisas na nossa vida, para o nosso bem, para o nosso crescimento. Sabe por quê? Se não tivermos experiências com Deus, e nós adquirimos a experiência através de lutas, de dificuldades. É quando vemos Deus agir em nosso favor. Quando nós adquirimos experiências com Deus através de provações que Deus permite na nossa vida, nós crescemos espiritualmente. Nós largamos de ser meninos. Largamos de ser meninos inconstante na presença do Senhor. Passamos a ser adultos na presença do Senhor. Estamos preparados para comer um alimento sólido. O que é isso? Uma palavra mais sólida. Uma palavra de correção. Uma palavra que não venha massagear o nosso ego, mas venha nos colocar na posição que Deus quer. Mas, infelizmente, muitos estão dentro de templos, de igreja, 40 anos, e ainda é criança, espiritualmente dizendo. Não consegue comer um alimento sólido. Mas Deus quer que todos nós cresçamos na graça e no conhecimento. Deixemos de ser meninos espirituais e nos tornemos adultos espirituais, sólido, firme, preparado para todas as provações. E nenhuma delas venha nos tirar da presença de Deus. Ao contrário, as provações nos devem levar mais para perto de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Fique com essa palavra no seu coração. Se nós orarmos, clamarmos a Deus segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, nós temos certeza que Ele nos responde. Mas as nossas orações devem ser segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa. Muitas das vezes nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Mas Deus tem os seus meios de trabalhar. E quando Deus trabalha da maneira correta, perfeita, a vontade de Deus é perfeita, ou a maneira de Deus trabalhar é perfeita. A maneira que Deus age é a melhor maneira possível para a nossa vida. Amém? Está aqui o caderno de pedido de oração. Está aqui todos os pedidos. Você tem toda a liberdade para enviar os seus pedidos, que nós vamos estar anotando e vamos estar orando pela sua vida, crendo no milagre, crendo na resposta de Deus, em nome de Jesus. Oremos nesta tarde. Querido Deus, soberano Pai, é no nome de Jesus que eu estou aqui mais uma vez, Pai. Agora, nesta tarde de quinta-feira, Senhor, 2 de março de 2023, estamos aqui crendo, Pai, que o Senhor está com os teus ouvidos, atenta às nossas orações.
falamos algo da palavra do Senhor que devemos orar em conformidade à tua vontade para que possamos ter resposta. Muitas das vezes queremos que o Senhor faça do nosso jeito, da nossa maneira. Muitas das vezes somos egoístas, queremos questionar o Senhor, somos apressadinhos, mas Senhor nos ensina, Pai, a ter paciência no Senhor e esperar no Senhor e orar em conformidade à vontade do Senhor, para que possamos ter respostas, Pai. Abençoa todos que estão orando comigo nesta tarde e noite de quinta-feira, que o Senhor possa visitar cada lar, cada família, cada pessoa que neste momento, Pai, se dispôs a buscar a tua face. Que possa ser uma tarde de cura, de milagres, de libertação. Que o Senhor possa estender as tuas mãos poderosas nesta tarde de quinta-feira e operar maravilhas, Pai. Porque operando o Senhor, ninguém pode impedir. Deus faz coisas gloriosas nesta tarde. Visita aqueles que estão enfermos, Pai. Ministra a cura. Ministra a libertação. Ministra, Senhor, o milagre na vida de todos que estão ligadinhos conosco. Salva, Pai, liberta, transforma, Senhor. Faz milagres, Deus. Estamos diante de um Deus que tudo pode, que não há impossível para o Senhor. Estamos aqui, Pai, com todos esses pedidos de oração. Quero pedir que o Senhor visita cada nome, cada pedido que está aqui neste caderno de oração. Curando, salvando, libertando, operando maravilhas na vida dos ouvintes. Deus, em nome do Senhor, abra os caminhos para este irmão, para esta irmã. Meu Pai, tudo que está amarrando a vida desta pessoa, que nesta tarde, meu Pai, todo impedimento caia por terra em nome do Senhor Jesus. Entra com providência, Senhor. Meu Deus, desfaz toda obra do maligno. Senhor, dá paz a estas pessoas que estão sem paz. Meu Deus, dá esperança, dá alegria. Entra com a providência, meu Pai. Abra as portas que estão fechadas. Faz o milagre na vida de cada um dos nossos ouvintes. Deus, visita os que estão hospitalizados. Visita os que estão acamados, meu Pai. Visita os que estão desesperados. Visita aqueles que estão passando no vale da sombra e da morte. Eu sei que o Senhor não abandona ninguém. Visita, Senhor, os teus filhos e filhas. Muda a história, Pai. Ministra a cura. Ministra as portas abertas. Ministra o milagre nesta tarde. Deus, faz coisas gloriosas na vida dos ouvintes. Eu entrego cada pedido, eu entrego cada pessoa que está orando conosco. Eu entrego nas tuas mãos. Aonde esta gravação chegar, aonde esta mensagem chegar, esta oração, meu Deus, que o Senhor possa visitar os lares, as famílias, mudar circunstância, Pai, nesta tarde. Muda, Pai. Muda essa circunstância, essa adversidade, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, em nome de Jesus eu lhe agradeço. Amém. E graças a Deus, toma posse da tua bênção, toma posse do teu milagre. O Senhor é contigo, o Senhor tem bênção para você. Que você possa ser abençoado grandemente nesta tarde desta quinta-feira, 2 de março de 2023. Vamos ficando por aqui, prometendo voltar às 0 horas. Você tem toda a liberdade para entrar em contato conosco. Pode usar o WhatsApp para contar seu testemunho. Pode usar o WhatsApp para buscar um conselho, uma direção. Enfim, quer falar conosco? Pode usar o WhatsApp aí. Deus abençoe a todos, ficam todos na paz e até às 0 horas, se o Senhor assim o permitir. Não esqueça, compartilhe esta oração com todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Ficam na paz.